Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Então, tô gravando esse vídeo aqui para aula 4 e ele vai ser um vídeo diferente do que a gente gravou até agora, tá? Se parar para observar as aulas anteriores, eu trouxe matéria, né, exercícios relacionados a isso, e eu comecei a receber alguns e-mails de vocês com dúvidas, né? Então, o que eu parei para produzir e separar para a gente agora? Eu vou corrigir nessa aula 4, né, na semana 4, o exercício referente a Heráclito e Parmênides. Então, a gente hoje vai parar um pouquinho, eu tô com meu computador aqui aberto na minha frente, tá precisando perceber? Eu vou estar acompanhando, então, o exercício que eu passei para vocês na semana 2 sobre Heráclito e Parmênides. Ok? E essas dúvidas que eu vou estar respondendo são referentes aos e-mails que eu recebi, né, durante esses dias, tá? Então, são dúvidas que vocês mesmos me enviaram. Então, eu vou pegar o exercício, vou corrigir, você dá uma conferida aí no seu material. Tudo bem? Vamos lá, então? Na questão de número 1, você vai observar que eu coloquei para vocês, né, um texto, na verdade, um trecho da música de Lulu Santos, né, que fala assim, ó: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. E aí a música segue, né? E eu coloco abaixo algumas questões que vocês vão ter que fazer mediante a letra da música, tá bom? Na questão número 1, então, na letra A, fala assim, ó: avalie a letra da música acima e estabeleça uma relação entre as afirmações de Heráclito quanto ao ser. O que você tem que lembrar para poder responder essa questão? Primeira coisa, né? O comando da questão aqui está pedindo para você relacionar a música e as afirmações de Heráclito. Então, obviamente, que na sua resposta você vai ter que falar tanto de Heráclito quanto do que a música traz para você. Eu orientaria, nesse caso, você primeiro falar da música, né? Que é a proposta da questão em si. E aí ela começa, então, a estabelecer para vocês, né, entendimentos de formas distintas, né, que está relacionando o mar, as ondas do mar, o ir e vir das ondas, né, com a proposta de Heráclito. A música, então, deixa claro um movimento natural das coisas, né, que, de certa forma, se colocam inconstantes. Quando ele fala assim, ó: nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia, deixa claro que as coisas mudam, que elas sofrem um processo de transformação. E isso está diretamente relacionado àquilo que Heráclito estabelece quanto ao ser. O ser como movimento, o ser como transição, o ser como uma transformação constante. Tudo bem? Beleza? Dá uma conferida então nessa número 1, letra A de vocês aí, tá? Vamos seguir? Na letra B, fala da seguinte forma aqui, ó: identifique, a partir da música ainda, né, o trecho que aborda o devir. Vamos lembrar aqui rapidamente o que é o devir, que isso é muito importante em Heráclito, tá? Você vai lembrar para mim que o devir é a qualidade do ser que torna possível as coisas se transformarem. Ou seja, para Heráclito, o ser ele tem uma qualidade, ele tem uma característica que torna possível aquilo que é se transformar naquilo que não é, ou seja, deixar de ser. E também atribui a possibilidade que daquilo que não é vir a ser. Esse processo de transformação, né, para Heráclito só é possível porque o ser ele é dotado desse devir, ou seja, dessa abertura, desse vir a ser, dessa condição de tornar-se, ok? Então, você volta lá agora na música e tenta identificar qual é o trecho que vai trazer essa transformação. Você pode ver de várias formas aí, tá? Mas para mim, no trecho que ele fala assim: há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre. Dá uma ideia de que existe dentro do ser, na sua essência, vida, e ela se conecta também com aquilo que está exterior, ou seja, aquilo que não compete, que não se limita ao que ele mesmo é, ok? Então, para mim, esse trecho, ele ele caracteriza muito bem o devir. Obviamente que não só ele. Se você destacar outro trecho e justificar isso devidamente, a gente dá uma conferida depois se ficou bom também, ok? Vamos passar para a próxima questão, então, né? É a letra C. Ela fala assim, ó: explique a seguinte afirmação: o movimento é real.
Nessa questão, eu preciso, né, eu peço, eu espero que você, de certa forma, vá para mim identificar que para Heráclito existe a noção de real e de ilusão. Isso porque para ele os sentidos levam a essa ilusão, a essa falha, né, a essa percepção que não é segura. Para Heráclito, assim como para Parmênides, somente a razão conduz à verdade. E aí, nesse caso, quando você for avaliar essa questão, é interessante que você deixe claro, né, que essa realidade, essa verdade do ser está diretamente relacionada ao potencial da razão do homem, tá? Então, quando ele fala assim, ó, o movimento é real, é porque, baseado na razão, Heráclito chega à constatação de que o mundo é movimento, o mundo é transformação. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Vamos seguir então para a próxima questão, tá? A gente está agora na número 2, e aí as questões que seguem vão estar relacionadas a Parmênides agora, tá bom? Vamos lá, na número 1, você tem uma imagem, né? É sempre bom a gente conseguir, além de fazer uma interpretação por meio de música, de poesia, a gente conseguir fazer isso também por meio de chart, né? O Enem gosta muito de trabalhar assim, fica a dica, né? Então, nessa questão você tem uma imagem e ela, de certa forma, representa um pensamento de Parmênides, onde ele diz assim, ó, certo estava Parmênides, não há movimento. E aí, você tem a letra A. Na letra A, pede assim, ó, elabore uma breve explicação para a afirmação contida na imagem. Em linhas gerais, eu gostaria que nessa alternativa, você explicasse para mim o quanto que para Parmênides se faz verdadeiro, se faz necessário compreender que o movimento é uma ilusão. Para ele o ser é permanência, o ser é dotado de perfeição, o ser é uno. E dentro dessa perspectiva, o movimento está excluído, né? O movimento é uma breve ilusão dos sentidos, sendo, portanto, ele permanente. Tudo bem? Muito bem, vamos seguir para a letra B, tá? A B fala assim, ó, o ser é e o não ser não é. Contrapõe essa afirmação de Parmênides ao pensamento de Heráclito. Então, olha só, nesse momento, essa alternativa está pedindo para você contrapor, para você relacionar de forma oposta o pensamento de Heráclito e de Parmênides. Ok? Você vai lembrar para mim, obviamente, porque na questão anterior você falou muitas vezes sobre o movimento de Heráclito e você vai, por meio dessa afirmação, o ser é e o não ser não é, fazer essa questão, tá? Primeiro, você vai interpretar, né? O que Parmênides quer dizer com o ser é e o não ser não é? É fácil, gatinhos, não precisa ficar com tantas dúvidas, eu recebi um monte de e-mail sobre isso, ó. Pensa comigo, quando ele fala que o ser é e o não ser não é, ele quer esclarecer que o não ser não existe. Para ele, o ser é dotado apenas daquilo que é. O não ser não existindo só deixa possibilidade para aquilo que é, tá? Diferente de Heráclito. Para Heráclito, o não ser é uma possibilidade de vir a ser, ok? Para Parmênides, não. Para Parmênides é assim, ó, lembra? Até engraçado quando eu falava na aula, tá? Se fosse, seria. Então, o não ser, ele não existe, tá? Para ele, ou uma coisa é, ou ela não é. Tudo bem? Então, nesse momento, quando você for fazer essa contraposição, é importante que você dê qualidades diferentes ao não ser. O não ser para Heráclito é uma possibilidade de vir a ser. Já para Parmênides, o não ser não existe, sendo, portanto, o ser dotado apenas daquilo que é. Fechou? Dá uma relida aí, então, na sua questão, para ver se ela atende a essas explicações do jeitinho que você gosta de escrever, tá bom? Vamos finalizar, então, né? A letra C fala assim, ó. Ainda em relação ao trânsito, estabeleça uma relação com a seguinte afirmação de Parmênides. O ser é uno. E aí agora você vai fazer um resumão, né, de Parmênides. Você vai deixar claro para mim que você compreendeu que esse termo uno, ele sugere uma unidade, uma união. Para Parmênides, o ser ele existe enquanto uma constituição perfeita. Para ele, essa perspectiva de mudança, de modificação, ela não existe por quê?
porque esse não ser não tem espaço para Parmênides, né? Essa unidade do ser, então, ela é um resultado dessa constatação de racionalmente compreender o ser como aquilo que ele é. Tá? Teve um aluno que mandou uma questão falando assim, professora, então nesse caso aí, Parmênides ele não vai reconhecer, vamos colocar assim, as mudanças, as transformações? É claro que ele vai, tá? Só que ele não vai dar o valor à transformação como é dado lá em Heráclito. Por exemplo, você cortou o cabelo, você mudou, você está diferente. Tudo bem, é perceptível, né? Não vou olhar para você com o cabelo mais curto ou colorido e não vou perceber essa mudança. Essa mudança ela existe, mas para Parmênides ela não é significativa. Observe, ela não é significativa ao ponto de fazer você deixar de ser quem você é. Você cortou o cabelo, mas não deixa de ser você. Deu para entender? Agora em Heráclito, como é que eu posso pensar esse mesmo exemplo? Você cortou o cabelo, nem parece mais que é você. A mudança para Heráclito, ela é tão verdadeira que ela transforma esse ser. E em Parmênides, essa mudança ela faz parte disso que é o próprio ser, não modificando quem ele é. Tudo bem? Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Se ainda persistir algum tipo de dúvida sobre essa questão, né, de Heráclito e Parmênides, eu sei, é um pouco complexa, é uma filosofia um pouco mais abstrata realmente, né, mais mística, como a gente costuma ler aí nos livros, tá bom? Mas se você ainda tiver dúvida, continua mandando um e-mail para mim, que agora muito mais organizado eu vou conseguir responder para vocês. Tudo bem? Um grande beijo, bons estudos para vocês. E não esquece, eu coloquei em anexo aí alguns exercícios objetivos para você fixar de vez aí essa matéria e melhorar o seu entendimento sobre Heráclito e Parmênides. Beijo! Educando para sempre.